Existe uma flor tão rara, tão misteriosa e tão difícil de encontrar, que durante muito tempo ela foi vista quase como uma lenda. Uma planta que não cresce em jardins comuns, não aparece facilmente em floriculturas, não se deixa observar por qualquer pessoa e que, quando finalmente floresce, oferece um espetáculo tão estranho e tão belo que parece desafiar a própria lógica da natureza. Estamos falando da orquídea fantasma, uma das plantas mais enigmáticas e fascinantes do planeta. Seu nome científico é Dendrophylax lindeni, mas para a maioria das pessoas, ela será sempre conhecida pelo nome que a tornou famosa em todo o mundo, a flor fantasma. E basta olhar para ela durante alguns segundos para entender por quê. Diferente da maioria das plantas, a orquídea fantasma parece surgir do nada, como se estivesse flutuando no ar, como se não pertencesse totalmente ao mundo material. Suas flores brancas, delicadas e quase irreais parecem suspensas no vazio, presas apenas por uma presença invisível. E essa ilusão visual transformou a planta em uma das espécies mais misteriosas do reino vegetal. Mas a verdade é que sua aparência impressionante é apenas o começo, porque por trás dessa beleza existe uma história ainda mais extraordinária. Uma história de sobrevivência, de adaptação extrema, de florestas úmidas, pântanos silenciosos e árvores cobertas por sombras. Uma história que atravessa séculos e que continua despertando fascínio entre botânicos, fotógrafos, exploradores e amantes de plantas raras. A orquídea fantasma não é apenas bonita, ela é quase inacreditável. Enquanto muitas orquídeas chamam a atenção por suas cores vibrantes, suas pétalas exóticas ou seus perfumes intensos, a orquídea fantasma conquistou sua fama de outra forma, através da ausência, da discrição, do mistério. Ela não se impõe como outras flores, não ocupa grandes espaços visuais, não se espalha em vasos exuberantes dentro de casas. Pelo contrário, ela se esconde, se confunde com o ambiente e, durante grande parte da vida, praticamente desaparece diante dos olhos de quem passa por ela. Esse talvez seja o detalhe mais surpreendente de todos. Na maior parte do tempo, a orquídea fantasma nem sequer parece uma planta comum, porque ela quase não possui folhas visíveis. Na verdade, suas folhas são tão reduzidas que a planta depende principalmente de outra estrutura para sobreviver. As raízes verdes, alongadas, achatadas e aderidas ao tronco das árvores. Raízes que realizam fotossíntese, raízes que captam umidade do ar, raízes que funcionam como a verdadeira base de sua existência. É como se a planta tivesse abandonado quase tudo aquilo que costumamos associar à ideia tradicional de uma planta. Sem folhas exuberantes, sem caule chamativo, sem presença evidente. A orquídea fantasma escolheu outro caminho, o caminho da invisibilidade, o caminho da economia absoluta, o caminho da especialização extrema, e foi justamente isso que a transformou em um dos organismos mais fascinantes do planeta. Ela cresce principalmente em regiões muito específicas, ambientes úmidos, quentes, pantanosos e relativamente isolados. Seus registros mais famosos estão concentrados no sul da Flórida, nos Estados Unidos e também em partes de Cuba e do Caribe. Nesses locais, a orquídea fantasma vive presa ao tronco de determinadas árvores, geralmente em áreas onde o ar permanece úmido durante longos períodos e onde a floresta cria um microclima estável. Não é uma planta de campo aberto, não é uma flor de jardim, é uma especialista em ambientes muito particulares. Mas talvez o aspecto mais impressionante de toda essa história seja o fato de que, mesmo sendo tão rara, tão delicada e tão especializada,
A orquídea fantasma conseguiu se transformar em uma das flores mais famosas do mundo. Não por estar em todos os lugares, mas justamente por estar em quase nenhum. Não por ser fácil de encontrar, mas porque parece impossível de alcançar. A raridade cria fascínio, o mistério cria desejo, e poucas plantas conseguem reunir essas duas forças de maneira tão poderosa quanto a orquídea fantasma. Ao longo dos anos, ela se tornou alvo de documentários, expedições, fotografias raríssimas e até obsessões pessoais. Existem pessoas que viajaram centenas de quilômetros apenas para tentar vê-la florescer. Fotógrafos que passaram dias em pântanos esperando o momento exato em que a flor se abriria. Botânicos que dedicaram parte da vida ao estudo dessa espécie. Colecionadores que sonham em observá-la de perto, mesmo sabendo que encontrá-la não é nada fácil. E tudo isso por causa de uma flor branca, silenciosa e aparentemente frágil. Uma flor que, vista rapidamente, talvez nem pareça tão grandiosa, mas que, quando compreendida de verdade, revela uma das histórias mais extraordinárias do mundo vegetal. Porque a orquídea fantasma não é apenas uma flor bonita. Ela é um símbolo de tudo aquilo que torna a natureza tão fascinante. A capacidade de criar formas improváveis. A capacidade de esconder beleza em lugares remotos. A capacidade de transformar sobrevivência em arte. E talvez seja justamente isso que a torna tão inesquecível. Porque algumas plantas impressionam pelo tamanho, outras pelas cores, outras pelo perfume, mas a orquídea fantasma impressiona por algo ainda mais raro. Ela impressiona pela sensação de irrealidade, pela sensação de que aquela flor não deveria existir daquela forma, pela sensação de que estamos olhando para algo que pertence mais ao imaginário do que ao mundo real. E, no entanto, ela existe, respira, floresce, sobrevive, silenciosamente, escondida nas sombras, esperando o momento certo para aparecer. Mas existe um detalhe ainda mais surpreendente. A aparência fantasmagórica da flor não é o único motivo pelo qual ela se tornou lendária, porque sua relação com a floresta, com os insetos que a polinizam e com o delicado equilíbrio do ambiente em que vive é ainda mais impressionante do que a própria flor. E é justamente aí que a história da orquídea fantasma fica ainda mais fascinante. Porque, para continuar existindo, ela depende de uma cadeia de eventos tão precisa, tão rara e tão extraordinária que cada floração parece quase um milagre da natureza. Se existe algo que torna a orquídea fantasma ainda mais fascinante, é o fato de que ela quase desaparece diante dos olhos. Em um mundo onde muitas flores competem por atenção, com cores intensas, formas exuberantes e perfumes marcantes, a orquídea fantasma parece ter seguido o caminho oposto. Ela não tenta dominar a paisagem, não tenta ser vista de longe, não se impõe sobre o ambiente. Pelo contrário, ela se dissolve nele, se mistura à casca das árvores, se confunde com a umidade do pântano, se esconde entre sombras, musgos, líquens e troncos envelhecidos. E justamente por isso, encontrá-la não é apenas difícil, é quase como descobrir um segredo guardado pela floresta. Durante grande parte de sua vida, a orquídea fantasma permanece praticamente invisível. Aquilo que vemos com mais facilidade não são flores, porque elas só aparecem em momentos muito específicos. Também não vemos folhas, porque essa planta quase não as possui. O que realmente existe, durante a maior parte do tempo, é uma rede de raízes verdes aderidas ao tronco de uma árvore. Raízes achatadas, longas, sinuosas, espalhadas como pequenos tentáculos vegetais sobre a superfície da casca. À primeira vista, muitas pessoas
nem percebem que aquilo é uma planta. Podem imaginar que se trata de musgo, de fungo, de alguma estrutura natural do próprio tronco. Mas não. Ali, silenciosamente, está uma das flores mais raras do planeta. Viva, respirando, esperando. Essa capacidade de desaparecer não é um acaso, é uma estratégia, uma forma de sobreviver em um ambiente onde a exposição excessiva poderia ser perigosa. Menos folha significa menos perda de água, menos estrutura visível significa menos energia desperdiçada, menos volume significa maior integração com o microclima da floresta. A orquídea fantasma parece ter levado ao extremo a arte da economia biológica. Ela existe com o mínimo, faz o máximo com quase nada e transforma simplicidade em sobrevivência. Mas para entender a genialidade dessa planta, é preciso olhar com atenção para o ambiente em que ela vive. A orquídea fantasma cresce em florestas úmidas e pantanosas, especialmente em regiões do sul da Flórida e em partes de Cuba. Não são florestas comuns. São ecossistemas densos, quentes, silenciosos e cheios de umidade. Lugares onde o ar parece pesado, onde a água está sempre presente, mesmo quando não é visível, onde troncos, raízes, musgos, insetos e sombras convivem em um equilíbrio delicado. Nesse ambiente, a luz não chega da mesma forma que em um campo aberto. Ela entra filtrada, quebrada pelas copas das árvores, espalhada entre galhos, folhas e neblina. É uma luz suave, irregular, muitas vezes dourada, e é justamente nesse cenário quase cinematográfico que a orquídea fantasma vive, presente, mas escondida. Aliás, a relação da planta com as árvores é um dos aspectos mais importantes de sua existência. A orquídea fantasma não cresce no solo. Ela é uma planta epífita. Isso significa que vive apoiada sobre outra planta, normalmente o tronco de uma árvore, sem parasitá-la. Ela não retira nutrientes da árvore como um parasita faria. A árvore funciona principalmente como suporte, como estrutura, como ponto de fixação em um ambiente úmido e protegido. É como se a floresta oferecesse à orquídea um lugar suspenso entre o céu e a terra. Um lugar onde ela pode captar a umidade do ar, receber a quantidade certa de luz e permanecer relativamente protegida. Mas nem toda a árvore serve, nem todo tronco oferece as condições certas. A casca precisa ter textura adequada, o nível de umidade precisa ser estável, a posição dentro da floresta precisa ser favorável, e isso torna tudo ainda mais complexo. A orquídea fantasma não depende apenas de existir em uma floresta. Ela depende da floresta certa, da árvore certa, do microclima certo, da combinação exata de fatores que permitam sua sobrevivência. Essa exigência extrema ajuda a explicar por que ela é tão rara, porque quanto mais específica é a necessidade de uma planta, menor tende a ser o número de lugares onde ela consegue viver. É como se a natureza tivesse criado uma flor de beleza extraordinária, mas exigido, em troca, um habitat quase perfeito. E quando esse habitat começa a desaparecer, a planta sofre imediatamente as consequências. Esse é um dos maiores dramas da história da orquídea fantasma. Sua beleza e sua raridade chamam atenção, mas sua fragilidade ecológica a torna vulnerável. Pântanos drenados, mudanças climáticas, alterações na umidade, destruição de florestas, tudo isso afeta diretamente suas chances de continuar existindo. Porque a orquídea fantasma não é uma planta que simplesmente muda de lugar e se adapta com facilidade. Ela não funciona assim. Ela é especializada demais, dependente demais de um equilíbrio delicado. E talvez seja justamente por isso que sua presença desperte tanta emoção. Quando alguém encontra uma orquídea fantasma em plena natureza,
não está apenas vendo uma flor, está vendo um sistema inteiro ainda funcionando. Está vendo uma floresta que, apesar de todas as ameaças, ainda consegue sustentar uma das plantas mais raras do planeta. Está vendo a prova de que aquele ambiente ainda guarda algo precioso, mas existe outro detalhe extraordinário. Mesmo escondida, mesmo reduzida a raízes verdes aderidas a um tronco, a orquídea fantasma continua realizando um trabalho biológico impressionante. Porque, sem folhas verdadeiras, são justamente essas raízes que assumem a função mais importante da planta, a fotossíntese. Sim, enquanto a maioria das plantas utiliza folhas para captar luz e produzir energia, a orquídea fantasma faz isso através das raízes. Raízes verdes, ricas em clorofila, capazes de absorver luz e transformá-la em energia suficiente para manter a planta viva. É uma adaptação tão incomum que parece saída de outro mundo. Uma planta sem folhas visíveis, uma planta que vive agarrada a troncos, uma planta que usa raízes como se fossem folhas, uma planta que desaparece na floresta e, mesmo assim, continua viva durante anos. Tudo nela parece desafiar a imagem tradicional que temos das plantas. E isso faz da orquídea fantasma algo muito maior do que uma simples flor rara. Ela se torna um símbolo de adaptação extrema. Um lembrete de que a natureza nem sempre segue os caminhos mais óbvios. Às vezes, para sobreviver, ela inventa soluções quase impossíveis. Soluções que parecem estranhas à primeira vista, mas que funcionam com perfeição no ambiente certo. No caso da orquídea fantasma, essa solução foi abrir mão do excesso. Menos folhas, menos estrutura, menos visibilidade, mais eficiência, mais integração com a floresta, mais dependência de um equilíbrio delicado, mas também mais mistério, mais fascínio, mais lenda. Porque quanto mais entendemos a forma como essa planta vive, mais percebemos que sua fama não nasceu apenas da beleza da flor. Nasceu do conjunto, da raridade, da invisibilidade, da dificuldade de encontrá-la, da estranheza de sua forma, da sensação de que estamos diante de algo que quase não deveria existir. E, no entanto, ela existe, silenciosa, agarrada a troncos antigos, escondida em pântanos quentes e úmidos, esperando, às vezes durante muito tempo, o momento certo de florescer. Mas, se viver já é um desafio, florescer é algo ainda mais extraordinário, porque a floração da orquídea fantasma depende de uma combinação tão precisa de condições e de uma relação tão surpreendente com um polinizador muito específico que a simples existência de uma flor aberta já parece um pequeno milagre. E é exatamente aí que a história da orquídea fantasma fica ainda mais incrível, porque sua sobrevivência não depende apenas dela, depende também de uma criatura noturna, veloz e quase tão misteriosa quanto a própria flor. Se a aparência da orquídea fantasma já parece impossível, sua sobrevivência consegue ser ainda mais extraordinária, porque essa planta não depende apenas de um pântano úmido, de uma árvore adequada ou de um microclima específico para continuar existindo. Ela depende também de algo muito mais delicado, muito mais raro e muito mais fascinante. Ela depende de um encontro noturno, silencioso e extremamente improvável. O encontro entre uma flor quase invisível e um polinizador capaz de alcançá-la. E é justamente nesse ponto que a história da orquídea fantasma deixa de ser apenas bonita e se transforma em uma das relações mais impressionantes de todo o reino vegetal. Porque, para florescer e produzir sementes, a orquídea fantasma precisa ser polinizada. Mas não por qualquer inseto, não por qualquer abelha, não por qualquer borboleta. A natureza
parece ter escolhido para ela um parceiro à altura do seu mistério. Uma mariposa esfinge, um inseto noturno, veloz, preciso e dotado de uma característica que faz toda a diferença nessa história. Uma tromba extremamente longa, tão longa que permite alcançar o interior profundo da flor, onde o néctar se encontra escondido. Essa mariposa, conhecida popularmente como mariposa esfinge, voa durante a noite em busca de flores ricas em néctar. E quando encontra a orquídea fantasma, aberta na escuridão úmida do pântano, acontece uma das cenas mais incríveis da natureza. A flor branca parece brilhar na penumbra, suspensa no ar, silenciosa, quase imóvel. E então, de repente, a mariposa se aproxima, paira diante da flor, bate as asas rapidamente, quase como um beija-flor noturno, e introduz sua longa tromba no interior da orquídea para alcançar o néctar. É nesse exato momento que a polinização pode acontecer. O corpo do inseto entra em contato com a estrutura reprodutiva da flor, e o pólen pode ser transferido de uma flor para outra. Parece simples, mas na prática é um processo extremamente delicado, porque tudo precisa dar certo. A orquídea precisa florescer no momento adequado. A mariposa precisa estar presente naquela floresta. Precisa visitar a flor certa. Precisa tocar as estruturas corretas e precisa repetir esse processo em outra flor compatível. Quando pensamos em toda essa cadeia de eventos, fica fácil entender por que a floração da orquídea fantasma é tratada como algo tão raro. Não basta apenas a planta estar viva, não basta apenas a flor se abrir. É preciso que todo o ecossistema ao redor continue funcionando. É preciso que a noite esteja viva, que a floresta ainda tenha seus insetos, que a umidade ainda esteja ali, que o ambiente ainda seja capaz de sustentar essa dança silenciosa entre planta e polinizador. E talvez seja justamente isso que torna a orquídea fantasma tão emocionante. Ela não é apenas uma flor rara. Ela é o resultado de uma rede de dependências tão precisa que sua simples existência já parece improvável. Uma planta rara, uma flor ainda mais rara, um polinizador específico, um habitat frágil, um equilíbrio instável, tudo isso funcionando ao mesmo tempo para que, por alguns dias, uma flor branca e quase sobrenatural possa surgir no meio do pântano. Mas a história fica ainda mais fascinante quando observamos o formato da flor, porque a orquídea fantasma não é apenas bonita, ela parece ter sido desenhada exatamente para esse encontro. Suas pétalas brancas refletem melhor a pouca luz da noite, tornando-se mais visíveis para polinizadores noturnos. Sua estrutura alongada guarda o néctar em profundidade, o que favorece visitantes com trombas longas. Seu perfume, delicado e mais perceptível em determinados momentos, também participa desse processo de atração. Nada ali parece aleatório. Tudo sugere especialização, tudo sugere coevolução, como se planta e polinizador tivessem passado milhões de anos ajustando suas características um ao outro. E isso nos leva a uma das ideias mais fascinantes da biologia. A natureza não cria apenas organismos isolados. Ela cria relações, dependências, pontes invisíveis entre seres completamente diferentes. A orquídea fantasma e sua mariposa não compartilham apenas um espaço, compartilham um destino. Se a mariposa desaparece, a planta perde uma parte essencial do seu ciclo. Se a floresta muda demais, ambos sofrem. Se o pântano seca, a história inteira começa a se desfazer. É como observar um mecanismo de precisão montado pela própria natureza. Um mecanismo delicado demais para suportar grandes rupturas, e talvez seja exatamente por isso que a orquídea fantasma
provoque tanto fascínio em cientistas, fotógrafos e exploradores, porque ela nos obriga a olhar para a floresta de outro modo, não como um cenário estático, mas como um sistema vivo, interligado, onde cada detalhe importa, onde uma flor depende de um inseto, onde um inseto depende de uma floresta, onde a floresta depende de água, temperatura, árvores, sombra e tempo, e onde a perda de um único elemento pode comprometer todo o restante. Ao longo dos anos, a relação entre a orquídea fantasma e sua polinização se tornou quase lendária. Existem registros de pesquisadores que passaram noites inteiras esperando o momento exato da visita da mariposa, fotógrafos que instalaram câmeras no meio do pântano para tentar capturar esse encontro raro, botânicos que acompanharam o ciclo da planta por anos, tentando entender melhor quando e como ela floresce. Tudo isso porque, no fundo, a orquídea fantasma representa algo muito maior do que uma simples flor exótica. Ela representa a própria ideia de mistério na natureza, a ideia de que ainda existem fenômenos belíssimos acontecendo em silêncio, longe das cidades, longe da pressa, longe dos olhos da maioria das pessoas. Enquanto o mundo corre, a floresta continua produzindo milagres discretos. Uma mariposa voa na escuridão. Uma flor branca se abre em um tronco coberto de umidade. E por alguns instantes, tudo se conecta com uma precisão quase inacreditável. Mas nem sempre esse encontro acontece. Nem toda flor será polinizada. Nem toda floração resultará em sementes. Nem toda planta conseguirá deixar descendentes. E isso torna a vida da orquídea fantasma ainda mais frágil. Porque sobreviver já é difícil, florescer já é raro, ser polinizada é mais raro ainda. E produzir novas plantas, em um ambiente cada vez mais ameaçado, pode ser um desafio enorme. Talvez por isso cada flor aberta da orquídea fantasma seja tão preciosa, porque ela não representa apenas beleza, representa uma vitória contra a dificuldade, contra a raridade, contra o tempo, contra a destruição silenciosa dos habitats naturais. E talvez seja exatamente por isso que tantas pessoas sentem algo especial ao vê-la. Não é apenas admiração, é a sensação de estar diante de algo improvável, algo que sobrevive por um fio, algo que existe graças a um equilíbrio tão delicado que qualquer alteração pode ser suficiente para colocá-lo em risco. Mas, se a polinização já parece um milagre, o nascimento de uma nova orquídea fantasma consegue ser ainda mais impressionante, porque depois que a flor é fecundada, começa um processo invisível, lento e extremamente difícil. Um processo que depende de sementes minúsculas, fungos microscópicos e de uma parceria subterrânea sem a qual a planta simplesmente não consegue nascer. E é justamente aí que a história da orquídea fantasma fica ainda mais inacreditável. Se florescer já é um desafio enorme para a orquídea fantasma, nascer pode ser ainda mais difícil. Porque, ao contrário do que muitas pessoas imaginam, produzir sementes não significa garantir uma nova planta. Na verdade, para a orquídea fantasma, esse é apenas o começo de um processo incrivelmente delicado. Um processo tão frágil, tão improvável e tão dependente de fatores invisíveis que cada nova planta pode ser vista quase como um pequeno milagre biológico. Quando a flor é polinizada com sucesso, ela pode formar uma cápsula repleta de sementes. Mas essas sementes não se parecem com aquilo que normalmente imaginamos quando pensamos em uma planta. Não são grandes, não são robustas, não carregam reservas abundantes. Pelo contrário, são microscópicas, leves, quase como partículas de poeira,
tão pequenas que podem ser transportadas pelo vento com facilidade. Essa estratégia tem uma vantagem clara: permite que a planta produza um número enorme de sementes e espalhe suas chances pelo ambiente. Mas também cria um problema gigantesco, porque uma semente tão pequena praticamente não possui reservas suficientes para iniciar a vida sozinha. Ela precisa de ajuda, e essa ajuda vem de um dos elementos mais discretos e mais importantes de toda essa história: os fungos. Sim, para germinar, a semente da orquídea fantasma depende de uma associação com fungos microscópicos presentes no ambiente. Sem essa parceria, a semente simplesmente não consegue se desenvolver. É como se a natureza tivesse colocado mais uma condição quase impossível no caminho da planta. Primeiro, a flor precisa aparecer. Depois, precisa ser polinizada. Depois, precisa formar sementes viáveis. Essas sementes precisam chegar ao local certo e, finalmente, precisam encontrar o fungo certo. Só então a vida pode realmente começar. Esse detalhe muda completamente a forma como enxergamos a orquídea fantasma, porque ela não é apenas rara por acaso. Ela é rara porque sua existência depende de uma sequência de eventos extremamente específica, uma sequência tão delicada que qualquer interrupção pode comprometer tudo. Se o fungo não estiver presente, a semente não germina. Se a umidade não for adequada, o desenvolvimento falha. Se a árvore certa não estiver disponível, a planta jovem não consegue se estabelecer. Se o microclima mudar demais, a sobrevivência fica ameaçada. É como se cada etapa da vida da orquídea fantasma exigisse uma permissão da floresta. Como se a natureza dissesse o tempo todo que essa flor só poderá existir se absolutamente tudo estiver em equilíbrio. E talvez seja justamente por isso que ela tenha se tornado um símbolo tão poderoso de fragilidade ecológica, porque sua presença revela mais do que a existência de uma planta rara. Revela a saúde de todo um ecossistema. Quando uma orquídea fantasma consegue nascer, crescer e florescer, isso significa que a floresta ao redor ainda é capaz de sustentar relações muito complexas. Significa que ainda existem fungos adequados, que a umidade ainda está presente, que o tronco certo ainda oferece abrigo, que a cadeia invisível da vida ainda não foi completamente quebrada. Mas, infelizmente, esse equilíbrio não é eterno. Ao longo das últimas décadas, o habitat da orquídea fantasma sofreu pressões cada vez maiores. Pântanos foram drenados, florestas foram alteradas, áreas úmidas foram reduzidas. Mudanças climáticas começaram a modificar padrões de chuva, temperatura e umidade. E como quase sempre acontece com espécies altamente especializadas, a orquídea fantasma se tornou especialmente vulnerável. Plantas generalistas conseguem se adaptar com mais facilidade. Espécies comuns encontram novos espaços. Algumas suportam mudanças drásticas. Mas a orquídea fantasma não foi feita para improvisar. Ela foi moldada para viver em condições muito específicas, e isso significa que qualquer alteração importante em seu ambiente pode ter consequências sérias. Talvez por isso, ela tenha se transformado em uma espécie tão emblemática para conservacionistas e pesquisadores. Não apenas porque é bonita, não apenas porque é rara, mas porque ela representa uma pergunta urgente. O que acontece quando um ecossistema delicado começa a desaparecer? O que acontece com as espécies que dependem de detalhes quase invisíveis para continuar existindo? A resposta, infelizmente, quase nunca é boa. E é exatamente por isso que a orquídea fantasma desperta tanta preocupação. Porque proteger essa planta significa proteger muito mais do que uma flor. Significa proteger pântanos, árvores, fungos, insetos, umidade,
sombra e tempo. Significa proteger uma rede inteira de relações, uma rede que levou milhares, talvez milhões de anos para se formar e que pode ser destruída em um intervalo muito menor. Mas existe algo ainda mais fascinante nessa história. Mesmo diante de tantas dificuldades, mesmo sendo tão vulnerável, a orquídea fantasma continua existindo, continua nascendo em silêncio, continua se agarrando a troncos escondidos, continua transformando umidade e sombra em vida, continua desafiando probabilidades. É como se a própria planta fosse uma prova de que a natureza não desiste facilmente, de que a vida, quando encontra o ambiente certo, insiste em continuar. Mesmo que isso exija uma combinação quase impossível de fatores, mesmo que a chance de sucesso seja pequena, mesmo que tudo pareça frágil demais, e talvez seja exatamente isso que torna a orquídea fantasma tão emocionante. Ela nos obriga a olhar para a vida em escala diferente, a perceber que, por trás de uma única flor, existe um sistema inteiro trabalhando em silêncio. Um sistema feito de raízes, fungos, umidade, árvores, insetos, sombra e paciência. Tudo isso para que, um dia, uma nova planta possa surgir. Mas se o nascimento da orquídea fantasma já parece impossível, existe algo que torna sua história ainda mais intensa, porque, além de rara, delicada e difícil de reproduzir, essa flor se transformou em objeto de desejo, um desejo tão forte que, em alguns momentos, colocou a própria espécie em ainda mais perigo. Colecionadores, exploradores e caçadores de plantas passaram a persegui-la, e foi aí que a orquídea fantasma deixou de ser apenas uma maravilha da floresta para se tornar também um símbolo de obsessão humana. Existe um momento em que algumas plantas deixam de ser apenas espécies raras e se transformam em algo maior. Elas deixam de pertencer apenas à botânica, deixam de interessar apenas a pesquisadores e passam a ocupar um lugar muito diferente. O lugar do mito, da obsessão, da lenda. E poucas flores fizeram isso de maneira tão intensa quanto a orquídea fantasma, porque, ao longo do tempo, ela deixou de ser vista apenas como uma orquídea rara de pântanos distantes. Ela passou a ser tratada como um símbolo do inacessível, do misterioso, daquilo que quase ninguém consegue ver, mas que todos gostariam de encontrar. Sua raridade ajudou a construir esse fascínio. Sua aparência quase sobrenatural tornou tudo ainda mais poderoso, e a dificuldade de observá-la em plena floração fez o resto. A orquídea fantasma se transformou em uma espécie de tesouro botânico, algo que parecia existir entre o mundo real e o imaginário. Não é por acaso que tantas pessoas atravessaram florestas alagadas, enfrentaram calor, insetos, lama e longas caminhadas apenas para tentar encontrá-la. Fotógrafos passaram dias esperando o instante exato em que a flor se abriria. Pesquisadores dedicaram anos ao estudo de suas populações. Amantes de plantas sonharam em vê-la ao menos uma vez na vida. E colecionadores, em alguns casos, chegaram a transformar esse fascínio em algo perigoso. Porque quando uma planta se torna rara, misteriosa e desejada, ela inevitavelmente atrai um tipo de atenção que pode colocá-la em risco. A orquídea fantasma já foi alvo de coleta ilegal, já foi retirada da natureza por pessoas que desejavam possuí-la, já se tornou objeto de desejo não apenas por sua beleza, mas pelo status que sua raridade proporciona. Ter algo que quase ninguém pode ter, ver algo que quase ninguém verá, tocar aquilo que parece inalcançável. Esse impulso humano de possuir o raro já colocou inúmeras espécies em perigo ao longo da história, e com a orquídea fantasma não foi diferente. O problema é que, no caso dela, retirar uma planta da floresta
não significa apenas remover uma flor bonita de um tronco. Significa romper uma cadeia delicadíssima de relações, porque a orquídea fantasma não vive sozinha. Ela depende da árvore onde cresce, da umidade constante do ambiente, dos fungos microscópicos que participam do seu ciclo, dos polinizadores noturnos que garantem sua reprodução, do equilíbrio inteiro da floresta. Quando alguém retira essa planta do lugar onde ela nasceu, leva junto muito mais do que um organismo raro. Leva uma história inteira de adaptações. Leva um pequeno milagre ecológico. Leva algo que dificilmente será reproduzido fora daquele contexto. Talvez seja por isso que a orquídea fantasma também tenha se tornado um símbolo de conservação. Ela representa de forma quase perfeita a ideia de que algumas formas de vida não podem ser separadas do ambiente onde surgiram. Não basta admirar a flor, é preciso proteger a floresta. Não basta fotografar sua beleza, é preciso garantir que os pântanos continuem vivos. Não basta falar sobre sua raridade, é preciso compreender por que ela se tornou rara. Porque, no fundo, a orquídea fantasma nos ensina uma verdade muito importante. A beleza mais extraordinária da natureza quase nunca está isolada. Ela depende de redes invisíveis, de relações silenciosas, de equilíbrios frágeis que muitas vezes só percebemos quando começam a desaparecer. Talvez seja exatamente isso que torne essa flor tão inesquecível. Ela não impressiona apenas pela forma, nem apenas pela cor branca que parece flutuar na escuridão. Ela impressiona porque nos obriga a enxergar a natureza de outra maneira. A enxergar que uma única flor pode carregar dentro de si uma floresta inteira. Uma cadeia de dependências, um conjunto de milagres discretos acontecendo ao mesmo tempo. Ao longo deste vídeo, vimos que a orquídea fantasma não é famosa apenas porque é bonita. Ela é famosa porque parece impossível. Uma planta quase sem folhas, que vive agarrada a troncos em pântanos úmidos, que realiza fotossíntese pelas raízes, que floresce de forma rara e quase sobrenatural, que depende de uma mariposa noturna para ser polinizada, que precisa de fungos microscópicos para nascer e que, apesar de toda essa fragilidade, continua existindo, continua surgindo em silêncio nas sombras da floresta, continua oferecendo ao mundo uma das flores mais misteriosas já vistas. Talvez seja justamente por isso que tantas pessoas sintam algo tão profundo quando ouvem falar dela, porque a orquídea fantasma parece reunir tudo aquilo que mais nos fascina na natureza: mistério, raridade, beleza, fragilidade e sobrevivência. Ela é, ao mesmo tempo, delicada e resistente, quase invisível e inesquecível, silenciosa e lendária. E talvez esse seja o seu maior poder. O poder de nos lembrar que ainda existem coisas no mundo que não podem ser totalmente explicadas apenas com pressa, lógica e rotina. Coisas que exigem contemplação, respeito, tempo, silêncio. A orquídea fantasma pertence a esse grupo. Ela não foi feita para ser apenas vista. Foi feita para ser descoberta, para ser procurada, para ser admirada com a sensação de que estamos diante de algo que quase não deveria existir. E talvez seja exatamente aí que reside sua verdadeira magia, no fato de que ela continua real, continua viva, continua escondida em algum lugar da floresta, presa a um tronco antigo, esperando a noite certa, a umidade certa, o polinizador certo e o instante certo para florescer. Como se a natureza, de tempos em tempos, decidisse nos lembrar que ainda é capaz de criar fantasmas. Fantasmas brancos, delicados, silenciosos e absolutamente extraordinários. Se você gostou desta história, deixe seu comentário contando se já conhecia a orquídea fantasma
ou se gostaria de vê-la um dia na natureza. Inscreva-se no canal para continuar explorando as plantas mais raras, misteriosas e fascinantes do planeta. E compartilhe este vídeo com alguém que também ama descobrir os segredos escondidos da natureza. Obrigado por acompanhar esta jornada até aqui. E nos vemos no próximo vídeo